Mas chega um ponto que eu não consigo mais viver só de potencial. Olha, realmente, o potencial do Paul George jogar como ele jogou naquela série, acho que foi contra o próprio Suns, né, que a gente estava comentando do Suns até mais cedo, e você ter aquele Paul George e um Kawhi de finais de NBA, como a gente já viu, de fato, nesse Oeste, é um potencial de final, de título. Mas quantos anos a gente não fala disso já, brother? Tá aí, gente. Vamos começar mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta. O que está acontecendo em Los Angeles? Não com o time mais famoso da cidade, que é o Lakers, mas sim o time que mais tem tido sucesso nas últimas temporadas, que é o Clippers. O que está acontecendo? Mais uma vez o time se vê naquela situação que não pode contar com suas duas principais estrelas, uma situação que tem, né? Agora já é praticamente comum, né? O que mais acontece lá é o Clippers estar jogando sem o Paul George e sem o Kawhi Leonard, os dois fora. Que novidade, hein? Sem novidades, mas ainda assim o elenco de apoio tá indo bem, né? Até com figuras como, né, o Covington, que tá aí aparecendo na imagem pra vocês verem, que tá sendo um dos líderes do time aí, né? Mas a gente quer entender, o que dá pra esperar alguma coisa? O que vai ser desse time do Clippers, que claramente, né, tem desempenho, claramente tem eficiência, já tem mostrado isso há muito tempo, mas ainda assim não consegue contar com aqueles caras que estão ali para dar o algo a mais de todo time que a gente espera que seja campeão. Bom, antes da gente começar aqui, já peço para você curtir aqui o nosso vídeo, para você assinar o canal 3 Pontos e a Falta, pra gente chegar a cada vez mais fãs de NBA. A gente conta com o seu apoio para poder fazer isso. Então você aperta o botãozinho aqui de se inscrever no canal e ajuda a gente. Filipão, o que tá acontecendo, cara? Eu não sei nem o que dizer, eu não sei o que dizer, cara. O Clippers, mesmo com todos esses problemas, 5º lugar, né? A gente tá gravando aqui na quarta-feira, dia 30 de novembro. O Clippers tá com 13 vitórias, 9 derrotas, venceu as últimas duas, nas últimas 10 partidas tem 6 vitórias e só 4 derrotas, né? Teve aí algumas vitórias muito curiosas, né? Venceu aí, por exemplo, Bom, não venceu muitos caras, não. Venceu o Lakers, venceu o Cavs, né? Isso já no começo de novembro. Mas tá indo bem, surpreendentemente tá indo bem. O que tá acontecendo, cara? O que a gente pode esperar desse time? Honestamente, sem o Kawhi e sem o Paul George, esse é o teto desse time. É um time de meio de tabela. Que eu acho que pro investimento desse Clippers e pro hype criado, pelo projeto, pela espera, não é bom o suficiente. Então, eu começo meu pitaco dizendo exatamente isso. É uma posição boa, né? Tá em 5º da conferência pra um time mediano, mas pra uma equipe que tá, cara, batendo na porta, querendo, né, dizendo que vai ser protagonista de Los Angeles, que vai tomar as chaves da cidade, vai ser o maior time da cidade, que abriu mão do seu futuro inteiro pra ganhar agora e não tá ganhando, eu acho que é muito pouco. Eu acho que tá tendo uma defasagem aí de saber o que até onde esses caras vão chegar, quem eles são. Né? Estão brigando pelo título? Não estão brigando? E eu acho que isso me incomoda um pouquinho. E os números comprovam isso também. O Clippers hoje, Bruno, é o 2º time defensivo da liga. Esse é a 2ª melhor defesa da liga, mas apenas o 29º ataque. Eles são o penúltimo ataque da liga, atrás apenas do Hornets. O que é, assim, essa discrepância, né, me incomoda um pouco. E é legal, assim, que as estatísticas provam que nenhum time que teve um recorde tão ruim ofensivamente conseguiu ser campeão da liga. Então é um número que já liga um alerta, né? E eles são um time que depende muito do perímetro. Há muito tempo, né? Quando eles escolhem em ter apenas o Zubat como pivô e não tem nenhuma outra posição de ofício no elenco, eles são um time que dizem, nós vamos ser arremessadores. Nós vamos ser um time de perímetro. Só que diferente dos últimos 2 anos, eles são um time que hoje eles são o 15º apenas em arremesso de longa distância. Ou seja, estão bem no meio da tabela. Eles não são eficientes na melhor arma deles, né? E daí eles estão... por isso eles têm o 29º ataque. Também são, Bruno, o 27º time em turnovers. Eles são o time que mais cede a bola à frente apenas de... À frente não, né? Quem cede mais a bola do que o Clippers, que é um time super experiente,
Houston Rockets, Orlando Magic e San Antonio Spurs. 3 times É um absurdo. É um absurdo. Exatamente. Olha a companhia com a qual está o Los Angeles Clippers no que diz respeito a dar a bola, dar a posse de bola ao adversário. Pra piorar, eu mencionei a falta de um pivô, né, que mostra pra mim a má construção do elenco. Eles são 27º em rebote ofensivos também, Bruno. Então essa combinação de muito turnovers e pouco rebote ofensivo, o Clippers é o time que tem menos arremesso, quantidade de arremesso por 100 posse de bola. Então é só um time de muito baixo volume. E quando você é um time com baixo volume, você tem que ser muito eficiente, né, pra não conceder essa posse de bola e acabar não cedendo uma vantagem muito elástica pro seu adversário. Então, assim, óbvio que esses números passam pela ausência dos 2 melhores jogadores do time. É claro, né? Mas para uma equipe que se gabava, né, antes da temporada começar, que teria o melhor e mais profundo elenco da liga, eu acho que eles estão muito longe disso, né? O Clippers, Bruno, exemplo disso, tem feito 99,2 pontos por 100 posses de bola, sem os 2. Muito pouco. É muito pouco. Numa liga com placares tão elásticos, a gente tem visto muito essa temporada placares de 140, 150 pontos, um time do Clippers fazendo menos de 100, 99 pontos, é, pra mim, constrangedor, né? Então, assim, vendo eles jogarem, Bruno, assim, a impressão que eu tenho é que o Ty Lue tá testando possibilidades de rotacionar esse elenco, né, e usando a temporada regular como um experimento, né? Ora a gente vê um small ball com o Batum ou com o Robert Covington de pivô, ora com o Zubac, né, como um pivô mais clássico. Essa versatilidade eu vejo que é muito boa pro playoff, né? Adaptabilidade pro adversário, é um traço do Ty Lue, e por isso ele é um dos melhores técnicos da liga, na minha opinião. Mas é arriscado demais, Bruno, porque o time não ganha identidade. É um time que depende muito das estrelas, só que essas estrelas nunca estão disponíveis, né? E a gente até se acostumou a não poder contar com elas. Então, eu compartilho com você, Bruno. A gente não sabe o que esperar, porque quando a gente vai poder ver Kawhi e Paul George junto? Ou se vai poder ver os caras juntos? O Kawhi voltou agora recentemente, 3 jogos, Bruno. Jogou 3 jogos. Tava completamente, assim, enferrujado. Obviamente não jogou o que a gente espera dele. E agora saiu de novo. E o que o time diz é que não sabe quando ele volta, nem o Paul George. Então eu fico assim, cara, e aí? E aí? É muito estranho, né? Porque não, né, em teoria não são os caras canela de vidro, né? Não é o... E agora, eu não sei se o Jacobs quer falar exatamente sobre isso, sobre os dois, mas eu vou só trazer um ponto que eu sei que vai ligar um gatilho nele, Bruno. Quando você pega essa situação e você entende que o Clippers abriu mão de 3 escolhas de primeiro round. Mas, né? O Diego já tá rindo ali. E mais o Shai Gilgeous-Alexander, Bruno. Pra ganhar agora. Hoje a gente tá vendo que, tipo, cara, será que não era melhor ter o Shai nesse elenco? Em vez de ter uma aposta de 2 caras que a gente não sabe onde vai chegar? Eu vou deixar já o Diego falar, cara. Tem que dizer o seguinte. Tá feito pra ele, essa passada de bola aí tá pra ele, cara. Olha, existe um grau de clubismo nessa fala que eu vou ter agora, tá? Mas depois do primeiro ano do Kawhi, do Kawhi, né? Vou chamar a dupla assim, Paul George Kawhi é a Kawhi. Depois do primeiro ano deles, que o Clippers, né, não chegou lá, que tudo bem, eu sei que também teve questão da bolha e interferiu e tudo mais, mas muito rapidamente eu comecei a sentir que a gente ganhou aquela troca. Muito, muito rapidamente. Não demorou muito pra... Tipo, antes mesmo, assim, do Shai virar o que ele virou esse ano, até ano passado e tal. Eu mencionei as 3 escolhas de primeiro round do Clippers, falando da parte deles, mas tiveram 2 de Miami também. Então foram 5 escolhas de primeiro round, mais o Shai e mais o Danilo Gallinari. Então, assim, cara... de verdade, não demorou muito pra eu começar a sentir isso. E a real que eu comecei a sentir isso não tem tanto a ver só com a quantidade de coisa que veio, como você mencionou agora, foi muito. E foi o primeiro passo, né, no Thunder construir, eu acho que um dos melhores projetos de rebuild da história da NBA, eu diria, assim, no sentido de você entender como que funciona, né, e não demorar tanto como, sei lá, o processo do Sixers demorou e tal.
Claro que eu não tô dizendo que o Thunder vai ganhar título da NBA em breve, nem nada assim. Espero que sim, mas pelo menos acho que o Prest soube acelerar isso, né? E deixar... Enfim, esse é outro assunto, a gente já falou do Thunder esse ano, mas a razão pela qual eu comecei a achar que o Thunder ganhou a troca, além da quantidade de coisas que veio, foi muito pelo fato de que eu comecei a olhar pro Clippers e eu falei, brother, desculpa, mas não parece um time que nunca vai sair desse ponto. Parece que eles já bateram no teto deles. Porque por mais que o Kawhi Leonard seja um jogador capaz de ganhar um título de NBA, 2 vezes MVP de final, em 2 times diferentes, talvez o segundo ali, dependendo muito das lesões do Warriors, talvez não, com certeza, mas, sem dúvida, sendo o melhor jogador em quadra, cara, o Clippers falar que não sabe quando o Kawhi volta, eu nem sei se o Clippers, nem sei se é só pior. Talvez eles realmente não saibam, porque foi o Kawhi que falou, tô machucado, não volto não, agora não. Aí você fica, beleza, você pode voltar nos playoffs, pode ter o Kawhi e o Paul George nos playoffs, o que significa? Qual é o entrosamento dessa equipe? Qual é a garantia que eu tenho que não vai ter outra lesão nos playoffs? Qual é o ritmo de jogo desses caras, meu? Exato. O Paul George tinha acabado de dar aquele pulo lá nos playoffs que a gente viu finalmente, o playoff piece, se fez alguma coisa e tal. Ok, tudo bem, justo. Mas chega um ponto que eu não consigo mais viver só de potencial. Olha, realmente, o potencial do Paul George jogar como ele jogou naquela série, acho que foi contra o próprio Suns, né, que a gente tava comentando do Suns até mais cedo, e você ter aquele Paul George e um Kawhi de finais de NBA, como a gente já viu, de fato, nesse Oeste, é um potencial de final, de título. Mas quantos anos a gente não fala disso já, brother? Quantos anos a gente não já fala que o Clippers tem o potencial, e o Clippers tem o potencial, e o Clippers tem o elenco, e o Clippers tem as estrelas, e o Clippers tem o técnico, e não faz nada. Eu tô aqui, ó, completamente ciente de que a gente pode terminar essa temporada com o Clippers, pelo menos como campeão do Oeste. Até pelo fato do Oeste, a gente já comentou isso em programas recentes, em vídeos recentes, não sei essas coisas todas hoje em dia. Hoje em dia o melhor time é o Suns, que eu acho que você pode apontar pro elenco do Suns e dizer, há defeitos aqui. Como para qualquer um dos outros que tá ali em cima, o Pelicans, o Grizzlies, o Nuggets, assim vai. Então o Clippers pode tirar proveito disso, se os duas estrelas estiverem saudáveis nos playoffs e eles pegarem os times certos, tiverem uma outra sorte aqui e ali, pronto, quando vê tá na final. Aí a gente pode um dia olhar para esse quadro e dizer, ok, a gente finalmente pode dizer que o Clippers cumpriu a promessa. Mas enquanto isso não acontecer, eu não tenho razão para acreditar que vai acontecer. Porque a gente tá há anos esperando isso acontecer, há anos dizendo que eles têm as peças para fazer isso acontecer, e há anos terminando a temporada olhando, pô, mais uma decepção do Los Angeles Clippers. Então, cara, assim, eu não consigo, a gente tava comentando, né, aqui na gravação, logo na transição de bloco, você falou, nem sei o que falar do Clippers, aí o Felipe falou, eu acho que esse é justamente o ponto. Esse é justamente o ponto. O que mais a gente pode dizer, todo ano é a mesma história. Todo ano vocês têm as peças, vocês têm os jogadores, e aí fica um negócio que meio que depende de lesão, depende de saúde e tudo mais. E desculpa, você construir um time baseado num cara que nunca foi a grande estrela de um time que competiu em finais de conferência e tem um histórico de se decepcionar nos playoffs, e de um outro cara que, além do histórico de saúde ruim, tem um histórico de não colaborar com a organização, quanto à questão da saúde dele e quanto à questão até mesmo da construção. Informar o time, acho que volto tal, estou me sentindo assim, vamos fazer desse jeito. E que, aliás, o Clippers vendeu a alma pro Thunder por causa dele, que ele falou, só vou se você tiver o Paul George também. Então, eu posso bater nesse ponto e dizer, você construiu, né, o seu castelo num solo de areia, não em terra firme, e agora você tá pagando o preço. Mas, de novo, eu acho que o Clippers tem as peças para isso tudo. Eu só não tô... É tipo o Nets, sabe? O Nets é o time que eu cheguei e falei, eu só vou acreditar que vai ganhar uma coisa quando ganhar. Porque eu já vi demais, a gente já deu chances demais, e a gente já falou demais do potencial, das chances, das possibilidades que nunca vieram a se concretizar. Então é um time bom, é um time que tá em 5ª posição no Oeste, é um time que eu acho que vai pros playoffs, acho que não vai nem cair pra play-in, é um time que tem, no mínimo, patamar ali de segundo round, né, semifinal de conferência, no mínimo, nesse Oeste, talvez até final de conferência seja uma coisa muito possível.
mas eu não consigo não acreditar. Eu olho pro Clippers e falo, esse é o time que tem a chance de, no segundo round dos playoffs, pegar o Blazers e decepcionar, e o Blazers ganhou. Por alguma razão, o Blazers tá agora no final de conferência. É o time que, se isso aconteceu, eu não fico surpreso, porque já é o histórico passada, dele. Né? Exatamente. Foi exatamente então, brother, chega um ponto que eu preciso de, ó... A grande real do Clippers é que existe uma figura que não pode estar insatisfeita neste lado de Los Angeles. Só tem uma figura. Essa figura se chama Tyronn Lue. Porque é o único motivo desse time, cara. Desse time tá ainda tendo um mínimo de eficácia e desempenho é porque ele consegue fazer milagre com esse elenco. E consegue descobrir maneiras de fazer ele jogar, e consegue descobrir maneiras de fazer ele ser eficaz, mesmo claramente tendo sérias deficiências, né? Assim, eu acho que até o melhor exemplo que a gente teve, né, que foi a chegada deles à final de conferência em 2021. Sem o Kawhi e sem o Paul George em determinado momento, né? Foi basicamente isso. Ele a cada jogo ele mudava a formação do time da maneira que o time conseguia jogar, da maneira mais eficaz contra o seu adversário. Não, o Ty Lue, você tá certíssimo, assim, ele é a melhor contratação do projeto Clippers. Mas assim, eu acho que tem um sinal que é muito preocupante a respeito do Clippers, que diz respeito exatamente ao Ty Lue, porque, vamos combinar, pra você conseguir fazer isso, você precisa de um time versátil, né, com muitos jogadores que você possa ficar ali fazendo essa rotação. O Clippers em 2020-21 tinha 20 jogadores, né, em 2021-22 chegou a ter 23 jogadores. Nessa temporada, eles têm 16. O que aconteceu? Os caras foram mandando embora. E assim, esses jogadores que foram embora são jogadores jovens. Eles foram mandando embora jogador jovem, trocando pra ver se conseguia, né? Fizeram aquelas trocas, tinha umas trocas grandes que eles fizeram. Foi pra trazer o Covington, pra trazer o Norman Powell, né? Que tava lá acho que tava no Raptors, se eu não me engano. E agora o time tem menos profundidade, cada vez menos profundidade. E cada vez, né? A impressão que eu tenho é que o Clippers, como até mesmo você falou, Jacobs, ele tá insistindo num modelo que não tá dando certo e tem cada vez menos chances de dar certo no futuro, pra eles. Então, eu não sei o que vai acontecer, eu realmente não sei, assim, e o fato da gente de eu tá cravando um não sei, em vez de tá cravando um dar errado, é muito porque essa figura do Kawhi é completamente imprevisível, né, Filipão? É frustrante, cara, é frustrante. Eu, assim, eu enquanto torcedor, assim, se eu fosse torcedor do Clippers, eu estaria assim, cara, já deu.